Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Boa noite. É um prazer estar falando com você novamente. Não é a primeira vez que eu estou aqui para trazer um assunto de importância e relevância quando essas questões afetam direta e indiretamente as pessoas. Por exemplo, eu já falei aqui em outras ocasiões sobre emoções, o poder das emoções sobre nós. Uma das emoções que é de peso sobre nós é o medo. Né? O medo é uma emoção inibidora, não vamos dizer que o medo é sempre ruim, o medo é uma proteção também, mas esse medo exagerado, esse medo sem controle, ele passa a ser um inibidor, inclusive de habilidade e competência, né? Da capacidade humana, inibe o intelecto da gente. E hoje eu estou falando aqui sobre a importância de mantermos o foco. Quando a gente define um objetivo na vida, um propósito na vida, as coisas ficam mais fáceis. Por que que hoje eu resolvi falar sobre foco? Porque quando a gente está focado, a gente estabeleceu um objetivo, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe da trajetória, quanto tempo vai levar, o que eu vou precisar como recursos para a melhoria da minha competência para chegar, quais são as competências necessárias, quais são as habilidades que eu vou ter que adquirir. Por exemplo, eu quero montar um negócio. Imagina que você quer montar uma lanchonete. Você sabe aonde tem que ser, por que tem que ser ali, quantas pessoas vão trabalhar para você, quanto vai custar o aluguel, é próprio, eu vou ter que comprar o imóvel ou não, qual é o tamanho disso, quais são os equipamentos, tudo isso tem que ser levado em conta. Todo esse levantamento tem que ser feito. E isso faz parte do planejamento. No entanto, quando se faz um planejamento para a conquista de um objetivo ou realização, a gente sabe que entre o desejo e a realização existem os desafios. Quando a gente pesa muito as dificuldades, a gente tem um medo, às vezes, tamanho, que ele nos impede de ir avante. Esse medo é querer suprimir o risco. A gente fica sempre querendo diminuir o risco. Alguns defendem o fato de que tem que calcular risco. Mas como que eu vou calcular risco? Esse negócio está no meio do caminho, eu não sei. Não é? Alguns dizem assim. Por outro lado, pessoas de grande êxito na vida, não estou dizendo aqui êxito material, não é essa a minha intenção, é pessoas de realização. Elas dizem, ou você se dispõe a correr o risco e se realizar, ou você não vai passar de alguém que deseja, seja do que for. Imagine que aconteça o que eu acabei de mencionar. Mas a minha abordagem hoje, falando sobre abandonar a zona de conforto e correr riscos, eu vou falar daqueles que estão agora vivendo sob ameaça das influências, da consequência que esse isolamento social está trazendo. Em entrevista, vocês estão vendo que a mídia aberta, ela está trazendo essa informação de forma até constante, intensa, e isso está trazendo um certo pânico, um certo pavor sobre aquelas pessoas que estão dispensadas da atividade produtiva laboral. Seja ele técnico, profissionais de vários ramos, técnicos em segurança do trabalho, supervisores, gerentes de área. Essas pessoas que têm a paralisação das suas atividades, elas estão sim temerosas. Elas estão sim receosas de perder o seu emprego. E aí tem uma realidade aí presente nisso, que a gente não quer acreditar dela, mas ela existe. Qual é a garantia que você tem hoje que a próxima reunião que a empresa vai convocar todos vocês que foram dispensados da atividade não é para falar de um corte, de uma dispensa? Esse risco existe. Hoje já se discute, por meio dessa mídia aberta, são planos do governo como sustentabilidade da economia ou como suporte de economia para esses empresários que têm suas atividades paralisadas, em detrimento aí
da defesa à vida. O que se pesa hoje é o valor da vida. Então, se você é uma pessoa empregada e tinha medo de perder o seu emprego, já para você perceber agora que é uma coisa que foge ao teu controle, que foge ao nosso controle. Não tem como nós prevermos que nós vamos ter a segurança constante daquele trabalho, né, daquele emprego. Aí eu defendo aqui uma atitude que você deve ter, de procurar se reinventar, se redescobrir uma nova habilidade, para que você possa se preparar para momentos caóticos como esse, de desemprego em massa. E aí já tem notícia, assim, você pode pesquisar aí na mídia aberta, dizendo que já mandou um monte de gente embora. E não tem outra alternativa, é dispensar. Agora, como as empresas vão se reinventar depois, ninguém sabe. A Nissan, a certa ocasião, um alto gestor da Nissan, dispensou todo mundo para reestruturar a Nissan e depois chamou essas pessoas de volta. Qual é a garantia que eles tinham? Talvez estivessem todos tranquilos, pensando, eu estou num bom emprego, ganhando um bom salário, mantendo um bom padrão de vida, só que isso, de uma hora para outra, acaba, meu amigo. Aí eu te pergunto, o que você vai fazer da sua vida hoje, se amanhã você for um desempregado? Meio a milhares de desempregados no Brasil, com a economia em baixa. Você está disposto a fazer o quê? Vai ficar lamentando o emprego que tinha, voltar atrás chorando para pedir, pelo amor de Deus, abra as portas, senão eu vou morrer de fome? Você tem que começar a acreditar em você. Você tem que procurar se descobrir, se reinventar, entender por que você existe, descobrir qual é um dom que você tem, uma capacidade que você tem para fazer diferença. Mas, quero dizer aqui, já é hora de sair da zona de conforto, ser um pouco mais ousado, menos esperto, porque quando o caos vier, o caldo entornar, você pelo menos mentalmente, você vai estar um pouco mais preparado. Agora você me pergunta, Raimundo, como se preparar mentalmente? Amigo, o que nos desestrutura emocionalmente é a gente não saber aonde se agarrar, aonde se apegar, a quem se apegar, a que se agarrar. Então começa a olhar para dentro de você com um pouco mais de sensatez, um pouco mais de interesse, se descubra, veja o que você é capaz de fazer. Agora, quando eu digo capaz de fazer alguma coisa, não é pensando na sua própria salvação de pele, é pensando nas pessoas. Essa crise que vem existir, por exemplo, vai te dar a oportunidade de fazer o quê? Como você, vai ter milhares de pessoas. E aí? Vai fazer o quê da sua vida? Então, mantenha o foco. Foco é, você estabelece um objetivo, você define um rumo que você quer na sua vida, você vai agora, então, definir essa trajetória, quais são os passos que você vai ter que dar, quais são os recursos que você vai ter que usar, quanto tempo isso vai levar, e procurar, meu amigo, de forma corajosa, lutar em prol disso. Porque só existe um segredo, só existe um caminho, só existe uma forma de te fazer chegar em algum lugar. Trabalhar intensamente, de manhã, meio-dia e de noite, não tendo hora para acordar, nem hora para dormir, nem sábado, nem domingo, nem feriado. Esse é o segredo. Então, faça isso, se desenvolva, porque agora é o momento. Não espere para depois, porque pode ser tarde demais. Saudações a todos, um abraço. Me segue aí no YouTube, estou no Instagram. Hoje foi um vídeo um pouco mais longo, mas estamos juntos. Um abraço, tchau.